começar, tudo será mais fácil se você ainda for jovem e sua maneira de ser ainda não tiver se cristalizado em uma forma que não possa ser rompida sem graves danos internos. Em segundo lugar, tudo será mais fácil se você não for do tipo de artista literário que passa 2 horas remoendo uma frase, polindo-a e tornando-a poli-la, até que adquira um brilho celestial. Muito bem, se você é um jovem ansioso para ganhar a vida escrevendo, quero aconselhá-lo não só a estudar gramática e ortografia, não só a ler bons autores para ter ideia do que é possível fazer com a língua inglesa, mas, além disso, a aprender a lidar com as interrupções. Sem a capacidade de superar as interrupções, tudo mais poderá tornar-se inútil para você, pelo menos se estiver interessado em ganhar a vida como escritor. Para lidar com as interrupções, você pode tentar o método de Demóstenes. Demóstenes era um jovem grego do século IV a.C., que queria tornar-se um grande orador. Os oradores naquela época eram pessoas importantes porque os atenienses, assim como os norte-americanos de hoje, viviam metidos em disputas judiciais, e um bom orador podia convencer os jurados e ganhar a causa, independentemente da culpabilidade do réu. Infelizmente, Demóstenes era tímido e tinha dificuldade para falar. Por isso, foi até a praia e colocou pedras na boca. Era difícil falar com clareza por causa das pedras, de modo que teve que melhorar a dicção. Também foi forçado a aumentar o volume de voz por causa do barulho das ondas. Depois de algum tempo, quando tirou as pedras da boca e começou a discursar para seres humanos, descobriu que se havia transformado em um excelente orador. Em outras palavras, o que Demóstenes fez foi colocar-se propositadamente em situação desvantajosa e aprender a lidar com a situação. Os problemas que aprendeu a superar eram tão maiores que os da vida real, que as vicissitudes comuns se tornaram para eles uma coisa à toa. Ao contrário de Demóstenes, não foi suficientemente esperto para fazer isso de propósito. As dificuldades surgiram naturalmente. Quando comecei a escrever, ainda era um adolescente. Minha família tinha uma loja de doces e todos nós éramos obrigados a trabalhar nela um certo número de horas. Ninguém se importava se eu estava no meio de uma história. Quando chegava a minha vez, era simplesmente arrancado de trás da máquina de escrever. Além disso, no apartamento onde morávamos não havia corredor. Para chegar a um quarto era preciso passar por outros quartos. Em consequência, havia sempre um membro da família passando pelo meu quarto, sem nenhum esforço para fazer silêncio, só porque o grande escritor estava tentando se concentrar. Além do mais, se minha irmã tinha vontade de ligar o toca-discos no quarto ao lado, não se dava ao trabalho de me consultar. Se lhe pedisse para baixar o volume, seria até pior. Minha mãe, que trabalhava por 3, aliviava as tensões, falando com todo mundo sempre aos gritos. Pela janela do meu quarto, que ficava no 2º andar, e que tinha que ficar aberta, caso contrário eu morreria sufocado, naquela época ainda não havia ar-condicionado. Vinha o ruído constante dos carros passando na rua e das crianças brincando na calçada. Para resumir, meu aprendizado como escritor ocorreu em um lugar extremamente barulhento, no qual eu era submetido a frequentes interrupções. Duvido que tenha tido mais que 15 minutos seguidos de paz. Naturalmente, o fato de que continue a escrever significa que me acostumei a suportar uma dose incrível de ruídos e interrupções. Quando afinal consegui um sucesso literário suficiente para merecer de minha surpresa família uma certa consideração, descobri que isso não era necessário. Eu me havia tornado imune às interrupções. Assim, se você é jovem e pretende tornar-se um escritor, não procure paz e tranquilidade para as suas primeiras experiências. Se fizer isso, estará se estragando para o resto da vida, pois jamais conseguirá achar a vida comum suficientemente calma e tranquila. Comece a escrever no lufa-lufa do cotidiano e exponha-se a toda sorte de interrupções e interferências. Ponha pedras na boca e vá para perto do mar. Depois que se acostumar com isso, nada mais poderá perturbá-lo.